Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na 11ª aula e para mim é um grande prazer estar aqui juntamente com os irmãos e com as irmãs mais uma vez. E aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para você que está aqui todas as semanas, que Deus te abençoe grandemente. E eu quero agradecer o carinho de todos os irmãos que comentam nas minhas aulas, que têm orado ao meu favor para que Deus continue me abençoando neste ministério do ensino. Então fique comigo até o final da aula e nós vamos aprender bastante hoje a respeito da mordomia das obras de misericórdia. Nós vamos estudar em Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35, e também o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, versículo 30, o 36 e o 37. Os irmãos observaram que nós estamos falando de dinheiro, de dízimo, das finanças, e hoje nós vamos falar sobre as obras de misericórdia. O que é misericórdia? E estas obras, elas são urgentes em nosso meio e também necessárias na vida da igreja e na minha vida em particular. O nosso comentarista, ele traz como texto áureo Tiago, capítulo 2, versículo 13. E neste capítulo, Tiago, ele escreve, fala para os seus ouvintes daquela época, que nós não devemos tratar de forma diferente o rico e o pobre. Deus não faz acepção de pessoas. E nós também, como cidadãos celestiais, nós também não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos dar um tratamento diferenciado para o rico ou para o pobre, seja da nossa igreja ou não. Nós não podemos preferir mais ao rico do que ao pobre. Porque quando nós estamos fazendo assim, nós estamos pecando, escreveu Tiago. Pois nós esquecemos, quando nós fazemos assim, nós esquecemos que Jesus, quando ele morreu tanto pelo rico quanto pelo pobre. O amor de Deus, ele é sem acepção de pessoas. E nós, como servos de Deus, precisamos aprender e colocar em prática esta não acepção de pessoas. Todos fomos salvos pela infinita misericórdia de Deus. Nós não merecíamos, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Era nós que deveríamos ter sido crucificados ali no lugar de Jesus. Nós não merecíamos aquele amor, mas a graça, o amor e a misericórdia, a compaixão de Deus nos alcançou e por isso nós estamos aqui. E assim como Deus foi misericordioso conosco, nós também precisamos ser misericordiosos também com as pessoas. E nós devemos amar tanto o rico quanto o pobre. Mas então você pode dizer, abre aspas, mas eu não prefiro mais o rico do que o pobre. Às vezes quando nós estamos ouvindo alguém ensinar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, nós ficamos dentro de nós ali murmurando ou questionando a respeito daquela pregação e a respeito deste assunto que nós estamos falando, que é a misericórdia, e você pode então dizer, mas eu não prefiro mais o rico do que ao pobre. Jesus, ele falou que se em nossas reuniões, nos nossos jantares, uma pessoa chegar com vestes bacana, sapato bacana, com anel no dedo, e nós vamos dar a ele um lugar principal, importante na mesa, e se chegar um pobre, mal vestido, não tem um nome, um renome, as pessoas não dão a ela um lugar principal, um lugar de destaque em sua festa. Isso é preferir, dar mais honra ao rico do que ao pobre. Quando você é convidado para o aniversário de uma pessoa, e nós vamos fazer a comparação seguinte, se você é convidado para o aniversário de um rico, as pessoas geralmente ficam preocupadíssimas com que presente levar,
que comprar, já que o rico tem tantas coisas. Mas dificilmente você irá comprar um presente singelo, porque aquela pessoa é uma pessoa de posse e você quer então agradá-la. E quando você vai, convidado também ao aniversário, um casamento de uma pessoa de uma situação financeira inferior, já não temos tanto aquela preocupação, porque nós pensamos, posso dar qualquer coisa porque essa pessoa ela é pobre ou de uma situação inferior social. Isto é fazer acepção de pessoas. Tiago afirma que nós devemos receber o pobre com o mesmo amor e graça que nós recebemos o rico, ou o mesmo amor e afeição que nós demonstramos pelo rico. Nós devemos amar as pessoas independente de suas posses. Nós devemos amá-las pelo que elas são, não pelo que elas têm. A lei régia, ou chamada de lei real, para o crente é o amor, é amar o próximo como a ti mesmo. Este é o segundo maior mandamento e ele é semelhante ao primeiro maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Está em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Em Mateus capítulo 5, no versículo 7, Jesus fala da bem-aventurança em sermos misericordiosos, pois os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Esta bem-aventurança é próxima do que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, no versículo 7. O que o homem semear, isto também ceifará. O que nós não podemos fazer é explorar esta lei da semeadura e fazer mercantilismo com ela, fazer barganha com Deus. Esta lei da semeadura, ela só funciona dentro de uma relação de comunhão com Deus. E quando nós estamos subordinados ao senhorio de Jesus Cristo. Quando eu trato esta verdade como fórmula de manipulação, não é cristianismo. Muitas pessoas querem manipular a Deus, como se alguém pudesse manipular a Deus, como se ele fosse o gênio da lâmpada, como se eu considerasse a Deus como alguém, se eu colocar ele no canto da parede, ele vai ter que realizar todos os meus desejos. Não é o espírito da religião hebraica. Quando nós fazemos assim, isto é magia, isto é paganismo. Quando nós imaginamos que nós podemos controlar a Deus. Quando nós imaginamos que nós podemos manipular a nossa fé. Como aceitamos o convite misericordioso de Deus para a salvação? Aí então nós começamos a fazer parte deste programa, promovendo também a misericórdia. Deus é misericordioso comigo e eu também começo a ser misericordiosa com as pessoas. Se nós recebemos a misericórdia, também mudaremos o nosso caráter e seremos misericordiosos. Está em Salmo de número 103, versículo 8. No primeiro tópico nós vamos aprender significado de misericórdia. O que é de fato misericórdia? E como que eu exerço esta misericórdia? Definição. O dicionário teológico, ele dá o seguinte conceito, semelhante ao que está na nossa lição. Do latim miser, miséria, mais cordis, que é coração, indulgência, graça. É uma compaixão suscitada pela miséria do próximo. É compaixão, é olhar para as pessoas, para o nosso próximo e sentir compaixão por ela. É um amor que nós devemos sentir pelo nosso próximo. Literalmente, misericórdia significa voltar o coração à miséria alheia. E é o que Deus requer dos seus servos.
Quando Jesus citou Oséias, capítulo 6 e versículo 6, em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus estava se referindo ao amor e não ao legalismo dos fariseus. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos entranhas de misericórdia, porque nós nos identificamos com Deus e nós queremos agir com o nosso próximo da mesma forma que Deus agiu conosco. Teve compaixão do nosso estado pecaminoso e a sua misericórdia nos alcançou. No segundo tópico, a mordomia da misericórdia cristã. O que é isso? É olhar e socorrer, é ter empatia, isto é, se colocar no lugar do outro. É igual ao amor, somente tem valor se ela for praticada. Muitas vezes nós encontramos as pessoas dizerem, eu tenho misericórdia, mas não colocam em prática, né? Não tem empatia, não coloca-se no lugar do outro. E a misericórdia, ela está dentro das boas obras e ela deve ser inerente na nossa vida. Existem pregadores que apenas espiritualizam a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, 25 ao 37, e a transforma em uma alegoria à salvação e pronto. E não enxergam o que Jesus quis dizer literalmente como socorro ao próximo. As pessoas pregam apenas como se fosse salvação e esquece que Jesus estava querendo dizer ter compaixão, ter misericórdia, socorrer o próximo nas suas aflições e nas suas necessidades. Nós ficamos às vezes, como os pregadores enxergam e eles transformam dinheiro em semente, o dar com alegria somente à igreja e não ao próximo, está em 2 Coríntios capítulo 9. Deus, ele nos enriquece para que também enriqueçamos a outros. Tudo aquilo que Deus nos dá é para que também nós possamos dividir com as pessoas, doar para as pessoas, ajudá-las em suas necessidades. Primeiro ponto, obras de misericórdia na prática. O que é de fato obras de misericórdia? Misericórdia não é apenas sentimento. Na parábola do bom samaritano, o seu ponto principal é qualquer pessoa que necessite de nossa ajuda. É qualquer pessoa que eu possa ajudar. Este que é o meu próximo. Às vezes a pessoa, é da família, é da sua igreja. Não, eu preciso socorrer os de casa, os domésticos da fé, primeiro. Mas todas aquelas pessoas que estão à minha volta. E se alguma pessoa dentre elas tiverem necessidades, esta pessoa será o meu próximo. O meu próximo pode ser meu filho, meu marido, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu pastor, não importa. Sempre teremos um próximo que nós possamos ajudar. Então, a misericórdia, ela precisa ser praticada. Jesus aqui nesta parábola, ele mostra um sacerdote e um levita, religiosos demais, legalistas demais. A lei dizia que eles não podiam tocar em mortos, senão eles estariam impuros até a tarde. E eles estavam descendo da adoração em Jerusalém. Eles não queriam ficar impuros, ou na verdade, eles não tinham misericórdia por aquele homem que estava caído no chão. Eles poderiam observar se aquele homem estava vivo ainda e prestar socorro para ele, mas ali o legalismo falou muito mais alto na vida deles. E por aquele mesmo lugar de Jesus também passou um homem, um samaritano. E aquele homem agiu diferente dos dois anteriores que passaram naquele lugar. Ele sentiu misericórdia
por aquele homem que estava caído no chão, que foi assaltado, espancado pelos salteadores. E os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus. Mas ele teve algo que os legalistas não tinham: misericórdia e compaixão. O que importa para Deus é quando nós colocamos a nossa religião em prática, sem legalismo. Ele não quis saber quem era, não importou se aquele homem estava morto ou vivo, ele foi tentar socorrer. Ele teve misericórdia daquele homem e o socorreu e ainda pagou pelo seu tratamento e a sua hospedagem. Ele teve misericórdia do seu próximo e ele foi o próximo daquela pessoa. Naquele momento, ele o ajudou, independente da sua situação, ou de quem ele era, ou o que aconteceu para que ele estivesse naquela situação. Simplesmente o amou, teve compaixão, misericórdia, estendeu a sua mão e socorreu aquele homem. A pergunta não é quem é meu próximo, mas de quem eu posso ser o próximo. Jesus nos ensina aqui que devemos usar de misericórdia com as pessoas. Misericórdia não é um sentimento apenas, ele é prática. O evangelho, ele não é de sentimento, ele é de prática, é de ação. O que adianta ter misericórdia das pessoas e não fazermos nada? Misericórdia é ação, misericórdia é o amor praticado. É isso que nós precisamos aprender. Era isso que Jesus estava falando com eles. No ponto 2, somos criados para as boas obras. Muitas pessoas, infelizmente, eles vivem uma religião sem amar o próximo. Eles vivem uma religião sem colocar o amor em prática. Não há inconsistência na carta de Paulo, quando ele diz que a salvação não vem pelas obras, e sim pela fé. Mas, quando nós lemos em Efésios, no capítulo 2, ele diz aos Efésios que nós somos criados para as boas obras e para que andássemos nela. Ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, e porque nós somos salvos pela graça, nós devemos praticar boas obras. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Enquanto Tiago escreve que a fé sem obras é morta. E aí ele diz ainda mais, que as obras sem fé, ela é morta também. Tiago capítulo 2, versículo 14. Então não adianta eu ter fé e não ter obras. Não adianta eu ter apenas obras e não ter fé. Das duas formas, nós seremos legalistas. Nós precisamos, nós que somos salvos em Cristo Jesus, ter a nossa fé e, por intermédio das nossas obras, revelar ao mundo a fé que nós temos em Cristo Jesus. Aqui nós vamos listar alguns exemplos de boas obras, algumas apenas, porque existem centenas de boas obras que nós cristãos e todas as pessoas, elas podem praticar. Ponto 2.1. Na área das necessidades humanas. E quantas necessidades nós temos? Quantas pessoas necessitadas nós encontramos à nossa volta? Tiago, ele escreveu: se o irmão ou a irmã estiverem nus, falta de mantimento cotidiano, e você lhe disser: vá em paz, Deus cuidará de tudo, e o despedir vazio, que proveito terá nossa fé? Infelizmente, nós ouvimos histórias das pessoas dizem para as pessoas: eu estou desempregada. As pessoas: então vamos orar para que Deus abra uma porta para você. E não temos a coragem de perguntar para esta pessoa se ela está precisando de alguma coisa. Estamos vendo o irmão indo apenas com aquele chinelinho simples ou com aquela roupa, já de anos e anos, e às vezes nós não temos coragem de perguntar se aquela pessoa
está precisando de ajuda. Nós não podemos despedir as pessoas vazias. Nós precisamos colocar em prática o amor que nós sentimos pelo nosso próximo. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Toda obra de ajuda aos carentes e necessitados que nós fazemos, nós estamos fazendo a Cristo. Foi Ele mesmo que disse isso em Mateus capítulo 25, versículo 35, 36 e o 40. Quando os justos, lá naquele dia, vão perguntar ao Senhor: Senhor, quanto te vimos nu e te vestimos, e preso e te visitamos, e doente e nós te visitamos? E Jesus então dirá: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim fizestes. Então nós precisamos socorrer as pessoas. Nós não podemos despedir alguém sem socorrer com o mínimo necessário. Mas você pode dizer: mas eu não tenho condição de ajudar. Às vezes sozinhos nós não podemos, mas podemos reunir um grupo de pessoas e socorrer aquele irmão, aquela família que está carente. Chame os outros para te ajudarem. Arrecade roupas, alimentos para os necessitados, campanha do agasalho, campanha do quilo, uma irmã necessitada que vai ter um bebê. Nós precisamos ajudar e socorrer, ajudar os doentes. O nosso comentarista da lição, ele diz: doe sangue, se possível, faça tudo que tiver ao seu alcance em prol do necessitado. É isto que o mundo espera de nós, nós que dizemos que temos Cristo e fomos alcançados pela sua misericórdia. Deus, ele teve compaixão da humanidade e ele enviou seu único filho, Jesus Cristo. Está em João capítulo 3, versículo 16. Deus, ele teve compaixão da cidade de Nínive e eles se arrependeram e foram poupados. Está em Jonas capítulo 4, versículo 11. Porém, Jonas, o próprio profeta, ficou muito triste porque Deus teve compaixão daquela nação pecaminosa. Ele se entristeceu porque Deus teve misericórdia daquela cidade. Vejam bem, eram mais de 120 mil pessoas ignorantes acerca da palavra de Deus, e ali haviam muitos animais. Mas para Jonas, apenas servia a destruição daquela cidade. Ele não conseguia olhar com misericórdia, ter compaixão daquela nação, sem um mínimo de compaixão pelos pecadores. Nós também, às vezes, nós somos assim. O mundo é assim. Querem que Deus use a sua justiça e destrua todos aqueles que têm cometido crimes bárbaros e hediondos. E quando Deus entra com misericórdia e compaixão, salvando estas pessoas, muitos ficam descontentes, como Jonas ficou. É a misericórdia. Aqui, quando Deus faz isso, é a misericórdia triunfando sobre o juízo. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 3. Ponto 2.3. Na área da evangelização e das missões. Será que nós amamos mesmo a obra da evangelização? Será que nós amamos mesmo a obra missionária? Muitos dirão: sim, pois eu contribuo com a obra missionária. Jesus disse que a responsabilidade de evangelizar é de todos, não é só da nossa liderança ou daquelas pessoas que foram separadas para fazer os cultos ao ar livre, que foi separada para ir no campo de missão, que foram separadas para entregar folheto. Não é porque eu contribuo que a minha culpa eu não carrego ela por causa disso. Não sou eximido de culpa porque eu contribuo. Jesus disse que a responsabilidade é de todos nós. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15. A ordem para nós é ir pregar o evangelho e fazer discípulos. Nós precisamos, além de contribuir, nós precisamos anunciar o evangelho.
é a nossa responsabilidade, é ter compaixão de milhares de pessoas que estão partindo daqui para a eternidade sem a salvação, é chorar por essas vidas. Realmente, pregar entre quatro paredes é muito fácil, pregar para crentes é muito fácil, cantar para crentes é muito fácil. Difícil é você sair da sua zona de conforto e ir ao encontro das pessoas nas ruas, nos presídios, nos hospitais, entregar folhetos. Esse é o nosso compromisso com a evangelização. Esse é o nosso compromisso com missões. Às vezes as pessoas querem fazer missões na África, na China, e não fazem missões no seu próprio bairro, na sua própria rua. Nós não fazemos evangelismo. Quando olhamos para o mundo e vemos a necessidade espiritual que ele se encontra, isto é, nós estamos falando do mundo, pessoas, é nítida a ausência de Deus na vida das pessoas. Por que existem pessoas tão perversas? A ausência de Deus. Por que existem pessoas tão ignorantes? A ausência de Deus. Porque quando Deus está presente em nossas vidas, nós somos diferentes, né? Nós recebemos dele, que é a fonte inesgotável, e nós começamos a produzir os atributos de Deus que foram transferidos para nós, e a misericórdia é um deles. Nós precisamos ter amor pelo próximo. Jesus disse: os campos já estão brancos para a colheita, os campos já estão brancos para a ceifa. A carência, ela é visível. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós enxergamos a carência das pessoas de se encontrarem e conhecerem a Jesus Cristo. Está em João capítulo 4, versículo 35. João 4, 35. Muitos estão perdidos como ovelhas sem pastor. Está em Marcos capítulo 6, versículo 34. Na verdade, o que nós investimos em missões é muito pouco em relação ao que gastamos com outros empreendimentos e com coisas pessoais. Será que amamos de fato as almas perdidas? Se nós amássemos, nós investiríamos muito mais nas obras de evangelização e na obra missionária. Ponto 2.4. A falta de misericórdia pelos pecadores. Nós já acabamos de falar. Infelizmente, nem todos nós, não podemos generalizar, não sentimos compaixão pelos pecadores. Quando eu deixo de levar a palavra de Deus, quando eu deixo de anunciar o evangelho, é falta de amor com os pecadores. Nós somos negligentes quando o assunto é missões, quando o assunto é evangelizar. Deus amou o mundo e não um grupo seleto de pessoas. Tem pessoas que aceitam Jesus, vão para a igreja e acham que a sua vida é só aquilo, que ele foi chamado só para isso. Ser igreja é ser chamado para fora, né? Fora do pecado e prontos para o trabalho. Nós somos chamados para trabalhar, para o serviço, né? Para anunciar o evangelho. Jesus, ele quer salvar a todos, mas nós precisamos ir e anunciar o evangelho. Este é o nosso dever. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. E todos os dias, dezenas e milhares de pessoas descem à sepultura sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é o desejo de Deus que o ímpio pereça sem salvação. Deus, ele não criou alguns para a perdição, e Deus não criou alguns para a salvação, como se o plano da salvação fosse um espetáculo da condenação eterna. De maneira nenhuma. Mas nós precisamos ir e anunciar o evangelho. Deus, ele ama a todos,
de forma igual. E o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está em João capítulo 3, versículo 16. E aí a pergunta que fica para nós com esta aula é: o que você tem feito pelos perdidos? O que você tem feito pelas pessoas com necessidades especiais que estão à sua volta? Terceiro e último tópico. Hoje a lição está muito fácil, né? Acredito que os irmãos não vão ter dificuldade nenhuma para lecionar esta semana. O último tópico é cuidados na prática das boas obras. Nós precisamos ter cuidado e não deixarmos isso de lado, neste ministério de misericórdia, do lado. Nós precisamos colocar em prática este amor e a misericórdia. Eu não faço obras de misericórdia de qualquer maneira. Elas externam o amor que nós recebemos de Deus. E como nós somos obedientes à palavra de Deus, nós colocamos em prática este amor. Mas não por legalismo, não por barganha. Eu não estou fazendo obras de filantropia porque eu quero que Deus me dê alguma coisa. Eu não estou contribuindo com missões porque eu quero que Deus me dê em dobro. Eu estou contribuindo com a necessidade do meu próximo porque eu estou vendo Cristo nele, porque eu estou colocando o meu amor em prática. E aquela pessoa poderia ser eu mesma. E nós ficaríamos felizes se tivesse alguém que nos socorresse em nossas necessidades. Tudo que nós fazemos não é porque nós queremos algo em troca de Deus, mas nós fazemos porque nós amamos o nosso próximo. Ponto 1. As boas obras devem glorificar a Deus, não a mim. Não sou eu que sou glorificado quando eu coloco em prática este amor. É o nome de Deus que precisa ser glorificado. Tudo que nós fazemos é Deus que deve ser glorificado. João, ele disse da seguinte forma, abre aspas: é necessário que eu diminua e ele cresça. Está em João capítulo 3, versículo 30. Assim também são as nossas obras. Devem glorificar ao Pai que está nos céus. Tem pessoas, misericórdia, se não falarem que foi ela que fez, que foi ela que deu, que foi ela que comprou, que foi ela que teve a ideia, que o plano foi dela, e se seu nome não aparecer na lista de contribuição, se a igreja não souber que foi ela que fez, dá problema. Tem crente que você vai arrumar encrenca com ele se você não falar que ele também fez ou que foi ele que deu. Jesus, ele disse que o que a mão direita faz, a mão esquerda, ela não pode ficar sabendo. Ela não precisa ficar sabendo. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22. Hoje, infelizmente, com as redes sociais, a maioria das pessoas estão recebendo o seu galardão aqui já receberam. Não vai ter nada para receber mais no céu, porque já recebeu o seu galardão aqui. Ajudam um pobre, abraça o pobre, tira uma foto e fala a sua obra que ele está fazendo ali. E posta nas suas redes sociais. Postam dando comida, postam dando sopão, postam dando agasalhos, ajudando as pessoas que estão caídas pelas ruas, postam que estão nos asilos, que estão nos hospitais, ajudando, fazendo obra de filantropia. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é isso que Deus espera de nós. Tem pessoas que postam fotos distribuindo alimentos e roupas para as pessoas carentes. Não é isso que Deus espera de nós. Em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 34, está escrito que era o coração do povo. Eles tinham tudo em comum. Esse em comum aqui de Atos não é o comunismo de Karl Marx, mas era uma comunhão gerada pelo amor.
uma comunhão gerada pela compaixão e pela misericórdia que sentiam, de fato, pelos necessitados. Pela unidade da igreja, a igreja era, de fato, unida. E este ato de compartilharem tudo que tinham com os necessitados mostra a presença contínua do Espírito Santo. Mostra o nosso desprendimento e da falta de avareza. Na aula passada nós falamos sobre a avareza e o amor ao dinheiro. O que eles queriam? O que aquela igreja do século I queria fazendo essas coisas? Eles estavam esperando recompensas da parte de Deus? Claro que não. Quando nós estudamos a história desta igreja, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que o que está envolvido ali é o amor colocado em prática. Eles queriam usar as suas possessões para aliviar a necessidade dos irmãos. E, às vezes, eles não tinham dinheiro em mão. Então, eles precisavam vender as suas propriedades para fazer dinheiro e ajudar os irmãos que estavam passando necessidade. Contribuir com a obra missionária. Isso não quer dizer que porque eles vendiam seus bens, eles ficavam pobres e que todos deviam ser iguais financeiramente. A ideia aqui não é esta, quando nós lemos Atos capítulo 2. O ideal de Deus com a lei do jubileu era que não houvesse pobres e necessitados no meio da nação de Israel. E ele disse também para o povo: olha, vocês sempre terão pobres na terra. Jesus também ele falou sobre isso. Quando Judas questionou a respeito do vaso de alabastro que Maria tinha quebrado sobre ele, Jesus disse: olha, vocês sempre terão os pobres convosco. Está em João capítulo 12, versículo 8, Deuteronômio capítulo 15, versículo 4 e também Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. É o Espírito Santo que cria este amor fraterno dentro de nós. Nós somos compelidos a fazer isso. E ele nos incita a considerar o bem-estar do próximo. Devemos aliviar as necessidades dos pobres e dos necessitados no nosso meio. Jesus ele disse que nós seríamos conhecidos, não é porque nós temos o templo mais suntuoso, porque nós somos mais ricos da nossa cidade, ou porque você prega muito bem, porque você ora muito bem, porque você ensina muito bem. Jesus disse que nós não seríamos conhecidos por causa disso como povo, mas ele disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que há entre nós uns pelos outros. E aí então todos saberão que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Está em João capítulo 13, versículo 34 e o 35. Barnabé, ele foi citado como exemplo positivo deste amor. Ele vendeu a sua propriedade ou a sua herdade em algumas traduções e depositou aos pés dos apóstolos para que fosse gasto da melhor maneira possível. Muitos, infelizmente, ao invés disso, de ajudar os necessitados, vão amontoando para si fortunas. O que nós precisamos entender? Não há lei nenhuma na Bíblia para que você dizendo que você deve vender o que você possui ou que é proibido você ter bens terrenos. Nós não encontramos isto na Bíblia, mas nós vamos encontrar na palavra de Deus que nós precisamos ter misericórdia e sermos generosos com o nosso próximo e com a obra de Deus. Nós não sabemos ao certo por que eles eram tão generosos. Nós sabemos que é o amor de Deus que eles receberam e eles estavam devolvendo também. Mas uma coisa nós sabemos: o amor era vivo e praticado no meio deles.
E nós também temos um exemplo negativo de doar para os necessitados. Ananias e Safira. O objetivo deles, de fato, não era socorrer os aflitos, os necessitados, mas receber honra e glória das pessoas. Não era de coração que eles queriam ajudar os necessitados. Tanto que mentiram ao dizerem que estavam doando tudo. Venderam sua propriedade, foram depositar aos pés dos apóstolos e mentiram. Não aos apóstolos, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus. Quando as nossas intenções, elas não são reais, elas são mascaradas pelos interesses pessoais nossos, nós não estamos mentindo para as pessoas que nos veem, mas nós estamos tentando enganar ao Espírito Santo. E isso ninguém pode fazer. Nós vemos ali com Ananias e Safira. Ninguém era obrigado a vender o que tinha. Ninguém era obrigado a doar tudo. O dinheiro era dele, a herdade era dele. Ele podia fazer dela o que ele quisesse. Era a intenção daquele casal, ávidos por honras, serem elogiados por aquela comunidade de cristãos. Deus conhece nossas motivações. Por que nós contribuímos? Por que nós ajudamos os necessitados? Por que nós contribuímos com missões? Por que nós dizimamos? Por que nós ofertamos? O Espírito de Deus conhece as nossas motivações. Está em Atos capítulo 5, versículo 1 a 10. Se alguém que odeia você, fala mal de você, tiver necessidade, você fechará a sua mão e não ajudará aquela pessoa só porque ela é inimiga sua? Falou mal de você, você sabe que ela te deseja mal? A Bíblia diz que nós precisamos ajudar o nosso próximo, não importa quem ele seja. Precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Não importa o passado da pessoa, quem seja ela. Jesus, quando ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 20, que se nós fizermos assim, ajudarmos os nossos inimigos, claro que o cristão, ele não tem inimigo, mas as pessoas se fazem inimigos de nós. Então, se nós fizermos assim, amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significam estas brasas vivas? Essas brasas vivas, elas não têm poder punitivo, mas redentor. Tal pessoa cairia em si em receber o bem ao invés do mal, então ela se arrependeria de suas atitudes. Havia um costume egípcio em que a pessoa carregava um prato cheio de brasas vivas na cabeça em declaração pública como sinal de arrependimento. Quem escreveu isso foi Dan. Somente o Espírito Santo e o amor de Deus pode nos dar esta graça de amarmos os nossos inimigos, de amar aquelas pessoas que nos perseguem. As nossas obras é o testemunho de fé perante o mundo, escreveu Tiago. Temos o exemplo de Dorcas, da dedicação aos pobres. Ela fazia roupas, costurava para ajudar na obra missionária e também para ajudar aos pobres. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, arrecadando ajuda para os mais pobres. Está em Atos capítulo 9, versículo 36, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 3 e 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Paulo escreve que é um privilégio doar com alegria. Ele escreve também que é melhor dar, ele está reportando as palavras de Jesus, que é melhor dar do que receber. O que significa isso? Quer dizer que a pessoa que está recebendo está numa situação sem privilégio do que a nós, que quem está doando está numa posição acima da pessoa que está recebendo? Não. O que Paulo quis dizer é melhor doar
para as necessidades que nós encontramos à nossa frente, ajudar as pessoas, do que ficar amontoando para nós fortunas, sabedores de que daqui nós não levaremos nada. Ficar aqui juntando tesouros ao invés de ajudar os necessitados. Estamos aqui de passagem, a nossa vida é como um sopro, então nós podemos ajudar o tanto que for necessário. A nossa generosidade é o mais importante. Está em Atos capítulo 20, versículo 35. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa continuar te abençoando. Eu te agradeço por você estar aqui no meu canal, você que se inscreveu e tem curtido as minhas aulas. Se você ainda não curtiu minhas aulas, curta as minhas aulas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais para que o meu canal possa crescer e chegar ao conhecimento de outras pessoas. E eu sou grata a Deus por ter contribuído com alguns irmãos com os comentários da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que têm comentado no meu canal e quero mandar um abraço para aqueles irmãos que disseram de que igreja é e em que cidade mora. E eu quero dizer aqui para os irmãos que eu sou de Curvelo, de Minas Gerais. Muitas pessoas me perguntam de onde eu sou. Eu sou de Curvelo, de Minas Gerais, e tenho como pastor presidente o nosso querido pastor Zacarias Ferreira. Então fique aí. Se você não ouvir seu nome hoje, na próxima lição, se Deus assim nos permitir, estarei falando seu nome. E nós temos uma lista grande de irmãos. É a única forma que eu tenho de retribuir o carinho de todos os irmãos. Então eu quero mandar um abraço para Lina Pereira, em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Para Elisnane Maciel, da Assembleia de Deus do Belém, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Meu Deus, que carinho! Um abraço, para os irmãos que estão aí também. Para nossa irmã Marli Silva, na Assembleia de Deus em Leopoldina, Minas Gerais. Nossa irmã Rosângela Alves, em Maceió, Alagoas. Para Adeilda Anjo, em Ibateguara, Alagoas. Pastor Paulo, de Sorocaba, São Paulo. Também Clésia Abreu, da Assembleia de Deus, em Ceará. O irmão Walter, da Assembleia de Deus, Área 7, em Recife, Pernambuco. Nosso irmão Degesso está sempre aqui. Degesso Oliveira, da Assembleia de Deus, em Lagoa Verde, Imperatriz do Maranhão. Luziana Borges, em Conceição do Lago Açu, no Maranhão. Sol A, na Assembleia de Deus, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Sol. O presbítero Ézio Cardoso, de Vitória. Nosso irmão Otoniel, da Assembleia de Deus, em Alto Rio Novo, no Espírito Santo. Nosso irmão Leonardo, da Assembleia de Deus, de Igaraçu, Recife, Pernambuco. Isabel, da Assembleia de Deus, Belém, em Pindamonhangaba, em São Paulo. Presbítero José Roberto, também está sempre aqui de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Luciano Ferreira, em Aracaju, Sergipe. Luciano Cristóvão, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Cleane, de Nova Serrana, bem pertinho de nós aqui, Minas Gerais. Elisama, em Serafim, Recife. Ruth Teles, da Assembleia de Deus, em Iquaraci, Belém, no Pará. Maria Tereza, da Assembleia de Deus, em Nazaré da Mata, de Pernambuco. Um abraço para os irmãos de Pernambuco. Vânia Cristina, da Assembleia de Deus, em Igaraçu, Pernambuco, outro irmão de Igaraçu. Sandra Maria Sena, em Buritis Abrantes, Camaçari, Bahia. E obrigada pelo quase convite, de ir aí. Obrigada pelo carinho, de verdade. Maria José Santana, em Nazaré da Mata. Olívia Cristina, em Juazeiro, Bahia. Leonardo Silva, na Assembleia de Deus, em Uberaba, Minas Gerais. Também nossa irmã Vera Lúcia, da Assembleia de Deus, em Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. Carmen Correia, da Assembleia de Deus, em Pedro Canário, no Espírito Santo. Luiz Miguel, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. José Antônio, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Valéria, da Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu. Miguel Lourenço, da Assembleia de Deus, Belém, em São Paulo. Repetiu o nome do irmão Miguel.
Evani de Lagoa Nova, em Santo Antônio dos Lopes, em Maranhão. Cris Camargo, da Assembleia de Deus, em Balsas, no Maranhão. Um abraço para os irmãos do Maranhão, de Pernambuco. Que bênção teus irmãos aqui no meu canal. Também Ari, da Assembleia de Deus, em Belém, em Vilhena, Rondônia. Nailda, da Assembleia de Deus, Porto Velho, também em Rondônia. Fátima Fontinelles, da Assembleia de Deus, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nosso irmão Vilmar Coutinho, da Assembleia de Deus, em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Pastor Paulo Martins Bezerra, da Assembleia de Deus, Sorocaba, em São Paulo. Um prazer ter o irmão aqui no meu canal. Manilda Souza, de Macabal, no Maranhão. Que Deus em Cristo continue abençoando todos os irmãos. Um forte abraço a todos vocês. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.